Senhor Jesus a todos. Sou o pastor J. Gomes e você está aqui no canal do pastor J. Gomes. Neste momento, mais uma vez, eu quero trazer o ensinamento da palavra de Deus. Estamos aqui postando no canal vários vídeos por semana, de 1 a 2, 3, 4 vídeos por semana. Então, quero desde já pedir para você compartilhar esse vídeo, inscrever, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com a sua família, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no grupo do Facebook, para que outras pessoas sejam alcançadas e venham aprender mais da palavra de Deus. Nós estamos trazendo ensinamentos extraordinários, muito bons ensinamentos, vários assuntos acerca da palavra de Deus, acerca de várias coisas que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem, nesse momento eu quero trazer aqui acerca da nossa autoridade, do nosso chamado, da nossa capacidade que nós temos sobre o mundo espiritual. Para você que é cristão, para você que entregou sua vida a Jesus agora há poucos dias, ou você que tem muitos anos de crente, hoje eu quero falar sobre a nossa autoridade sobre os demônios, o poder que Deus nos deu sobre os demônios. Muita gente não tem esse conhecimento acerca do poder que nós temos sobre os demônios, sobre as enfermidades. Neste momento eu quero falar sobre três provas concretas que os demônios são sujeitos a nós, submetem a nós. Três provas concretas. Nós vamos aprender nesse momento sobre três provas concretas que demônios, legiões, castas, seja lá qual for os espíritos malignos, eles são obrigados a nos obedecer em nome de Jesus. Mas antes eu quero deixar um texto como base para nós darmos início. Então você fica atento aí, vai ser rápido, o nosso ensinamento, nosso estudo. Então eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 em diante, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhe, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos, porque antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que os espíritos imundos, os demônios, são sujeitos a nós. Eles devem submissão a nós. Mas eu quero falar primeiramente da palavra sujeitar, porque muitos não conhecem a palavra sujeitar. A palavra sujeitar significa submeter, está subordinado a alguém, está em obediência total a alguém. A palavra sujeitar. Então, aqui, o Senhor Jesus Cristo quem falou, ele disse: no meu nome os demônios sujeitarão a vocês. No meu nome os demônios estarão subordinados a vocês. No meu nome os demônios deverão a obediência total, sem questionamento, a vocês. Mas ele alertou, ele deixou um alerta, mas um alerta do lado bom. Ele disse:
Eu vi Satanás cair do céu como raio, como relâmpago. Cair do céu, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, que são demônios perigosíssimos, são demônios mais fortes, em cobras e em serpentes e escorpiões, que são metáfora de demônios fortíssimos, de demônios violentos, como casta, como legiões, como principados e potestades. Eis que eu vos dou poder para pisar, e também em toda a força do maligno. Força, observe a palavra força, muito importante isso aqui, interessante, a palavra força. Memorize a palavra força do maligno, e nada vos fará dano algum. Ou seja, o poder que está em nós é tão grande que nós expulsaríamos os demônios, eles se sujeitarão a nós e nada vai acontecer conosco, nenhum problema. Há pessoas que dizem: cuidado com essa obra de libertação, cuidado porque não sei quem caiu, não sei quem vacilou. Eu sei que há algumas represárias, mas a Bíblia diz que não nos causará dano nenhum. Dano espiritual não nos causará. Muito bem, vamos lá. A primeira prova concreta, porque os demônios sujeitam a nós, em o nome de Jesus. Porque a primeira prova concreta está no versículo 19. Eis que vos dou poder. O Senhor já nos deu poder. O poder está conosco. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eis que descerá sobre vós poder, quando vier o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem esse poder sobre os demônios, e eles devem estar subordinado a nós em nome de Jesus. Para a pessoa que tem o Espírito Santo. Por isso que quem tem o Espírito Santo tem esse poder. E o nome dessa pessoa está escrito no livro da vida. Então essa é a primeira prova que os demônios sujeitam a nós. É que nós temos poder e eles devem nos sujeitar. Outra coisa interessante, se você observar a Bíblia, algumas Bíblias mencionam, mas outras não. Principalmente as Bíblias antigas, elas não mencionam que Satanás tenha poder. Menciona força. E a Bíblia diz lá, em Apocalipse, que ele virá com toda a força de sinais. Força, não diz poder. Porque existe uma diferença de força para poder. Força, existe uma resistência limitada. Poder não. Poder é domínio total. Essa é a diferença. Força existe, é limitada. Poder não. Poder é domínio total. Por isso que o diabo ele tem força e não poder. Quando isso aqui Jesus falou antes de morrer. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse para o discípulo: vão, eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso que todo o poder está com Jesus, está em nome de Jesus. A primeira prova que os demônios sujeitam a nós é que o nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus tem um poder infinito. Não sobrou nada, não sobrou nenhum poder para o adversário, para os demônios. Os demônios têm força, e muita força. Mas o nome de Jesus tem todo o poder. Então, no assunto que se eu fosse entrar aqui, nós iríamos falar muito sobre o poder infinito, grande que há em nome de Jesus. Mas eu só quero mostrar aqui a primeira prova concreta. Por que os demônios sujeitam a nós? Porque foi nos dado poder e também
a Jesus foi dado todo o poder. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder. Aleluia. Essa é a primeira prova, porque os demônios sujeitam a nós. Segunda prova concreta, que os demônios sujeitam a nós, em o nome de Jesus. Primeira prova é porque foi dado todo o poder ao nome de Jesus. Essa é a primeira prova concreta que os demônios sujeitam a nós, porque todo o poder foi dado em nome de Jesus. Segunda prova concreta, porque os demônios sujeitam a nós. É porque o nome de Jesus foi exaltado acima de todos os nomes. E está escrito em Filipenses 2, do 6 em diante, que Jesus não ousou tomar forma de Deus. Sendo Deus, ele ousou tomar forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou e deu um nome que está acima de todos os nomes. A segunda prova concreta, porque demônios sujeitam a nós em nome de Jesus, é porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes, todos. Não só os nomes que estão aqui na terra e no céu, mas também os que estão embaixo. Esses que estão embaixo são os demônios. E foi dado o nome que todo nome que está em cima, no céu, na terra e debaixo da terra, são os demônios. A esse nome, todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se você é servo de Deus, serva de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem o poder sobre os demônios, e os demônios devem dobrar o joelho e confessar a derrota, confessar a desgraça deles em o nome de Jesus, porque eles têm que dobrar o joelho e têm que confessar. Essas duas atitudes, os demônios não podem resistir, eles têm que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, que o nome de Jesus é o nome mais poderoso, e eles têm que dobrar-se diante do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome maior e que contém todo o poder. Então, essa aí é a prova concreta, porque os demônios, a segunda prova, porque os demônios sujeitam a nós, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes, não só os que estão na terra, mas também os que estão debaixo da terra, que são os demônios. Abaixo da terra é referido aos espíritos malignos. Jesus desceu às regiões mais baixas e pregou para os espíritos em prisões, como a chave da morte e do inferno. Então, os espíritos malignos, essa passagem aí, essa parte mencionada embaixo da terra, é referente aos demônios. E todos os demônios têm que se curvar diante da autoridade já em nome de Jesus e também confessar o nome de Jesus, porque ele é poderoso. Então, essa é a segunda prova, porque os espíritos malignos sujeitam a nós. Terceira e última prova concreta, porque os demônios sujeitam a nós. Você já, talvez, já se perguntou por que os demônios sujeitam a nós em o nome de Jesus. A primeira é porque foi nos dado poder. Aleluia. Foi nos dado poder. A segunda é por causa que o nome de Jesus está acima de todos os nomes, né? Todo o poder foi dado em nome de Jesus. A primeira, foi dado poder a nós, e ao nome de Jesus tem todo o poder. Segundo, é porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Terceiro, está em Marcos capítulo 16 e o versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crê em meu nome, expulsarão demônios. A terceira prova. A primeira é porque todo o poder está em nome de Jesus e não sobrou nenhum poder para o maligno.
e foi nos dado poder porque temos o Espírito Santo. A terceira, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes, e toda língua tem que confessar e todo joelho se dobrar. E a terceira é porque os demônios já são expulsos. Porque os demônios já são expulsos em o nome de Jesus. Já foi dado uma ordem, já foi decretado, já foi publicado que ao nome de Jesus todo demônio já está expulso, já são expulsos, já foi dado essa legalidade, já foi dado essa autoridade e já foi decretado, já foi assinado, concretizado, já foi feito. Foi uma coisa que já foi determinada. É uma lei que não pode ser quebrada, nunca. Essa lei não pode ser revogada. É a lei que os demônios já estão expulsos, já foram expulsos em o nome de Jesus. Então, essa é a terceira prova concreta, porque os demônios nos sujeitam, porque ele já foi expulso. Porque os demônios sujeitam a nós em o nome de Jesus. Primeiro, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Segundo, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes, não só na terra, mas debaixo da terra, como também no céu. E terceiro, é porque os demônios já foram expulsos. Por isso que a Bíblia diz: não temas, porque o maior é o que está em ti do que o que está lá fora. Paulo disse a Timóteo: Deus não te deu espírito de temor, mas sim o espírito de fortaleza, de amor e de ousadia, para que nós não pudéssemos estar atemorizados, com medo ou se sentindo fraco. Então, a Bíblia diz: o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando o momento para tragar. Mas ele não tem autoridade de nos tragar. Ele espera um momento. E a Bíblia fala também que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você só precisa resistir e ele fugirá.